Bem-vindos a mais um vídeo do Maníacos do Pedal. Hoje eu estou com um convidado muito especial aqui, o Gabriel Vargas, e a gente vai falar sobre o estranho caso das bikes de estrada nacionais. Quer saber qual que é esse estranho caso? O que acontece? Fique ligado, a gente já vai falar sobre isso. Muito bom, estou aqui com um ilustre convidado, Gabriel Vargas. Gabriel, ele é mestre em educação física, treinador de ciclismo e, como muitos aí de vocês e nós também, um nerd do ciclismo também. E um nível que eu vou dizer que é um nível que é difícil de achar, que é uma coisa que eu sempre aprendo muito com ele. E mais ou menos algumas semanas atrás ele postou no Instagram um post muito interessante falando sobre o estranho caso das bikes nacionais. E a gente chamou ele aqui hoje. Muito obrigado por vir, Gabriel. Pessoal do canal Maníacos, muito prazer estar aqui com vocês. Para começar, a gente vai precisar falar um pouco sobre medidas, né, da bike, como que isso afeta o nosso conforto, o nosso desempenho. Agora, quem sabe um pouquinho melhor, mas eu lembro que a primeira vez o que eu olhava era qual era o recomendado para minha altura no site do fabricante, né? Eu entro lá e vê lá se você tem de 1,80 a 1,90, seu tamanho geralmente ou era L ou 58 ou 56 em alguns lugares. Isso aqui aparece quando, em 2017, final de 2017, eu desenvolvi uma condição no quadril, precisava trocar a minha Ridley, que era super agressiva, frente bem baixa, por uma bike que me permitisse continuar treinando sem me machucar mais. Então precisava de uma bike com a frente mais alta. Eu já conhecia um pouco a geometria das bikes, interpretar a tabela de geometria, mas eu comecei a observar uma tendência muito interessante, muito curiosa, que era, entre as bikes mais acessíveis, as bikes nacionais principalmente, você não encontra uma geometria bem elaborada, bem planejada. Você começa a ver umas tendências estranhas entre os tamanhos. Às vezes uma bicicleta que ela é projetada para um público geral, seria talvez até adequado a gente chamar de uma bike mais endurance, que seria adequada para o público mais iniciante. E não, você tem bicicletas extremamente agressivas, né? Para começar, que eu acho que muita gente talvez está entrando agora no mundo, talvez esclarecer algumas coisas. Quando se fala agressiva, o que isso quer dizer para um ciclista, né? É uma bicicleta projetada para te colocar numa posição de pilotagem bem avançada, com a frente bem baixa, guidão bem baixo, né? Todo quadro, esses ângulos, essas dimensões, isso aqui não é aleatório. Tudo isso é planejado e tudo isso funciona de maneira interrelacionada, né, entre as medidas. Então, por exemplo, se você tem uma bike mais agressiva, você tem uma tendência a ter a frente do quadro um pouco mais baixa, que te permite ter uma posição mais aerodinâmica, mais peso em cima do guidão para melhor pilotagem, para uma pedalada em pé melhor. E também vai influenciar o comprimento da traseira, se o peso do ciclista está mais para frente ou mais para trás. Vai influenciar a altura do movimento central, se ele vai ser mais alto, mais baixo. Os ângulos da frente, que vão influenciar muito a pilotagem da bicicleta, se ela é uma bicicleta mais responsiva, mais ágil, mais snap, ou se ela é uma bicicleta mais passiva, mais estável, que perdoa mais o ciclista iniciante, né? Então, todas essas medidas, elas têm que ser planejadas de acordo com o objetivo daquele equipamento. Pelo tudo que você falou, né, ser mais ágil, ser mais rápido, tal, não é bom então uma bicicleta ser mais agressiva? O que isso afeta? Por que eu, por exemplo, eu não gostaria de pegar a bicicleta mais agressiva no mercado para poder ser mais aerodinâmico, mais rápido, mais ágil, né? Dois motivos. Um deles é o conforto, né, e o fit. Então, se você não é a pessoa mais flexível do mundo, se você não tem uma musculatura preparada para ficar naquela posição, vai te causar mais desconforto do que benefício. Então você vai estar, por exemplo, numa posição super aerodinâmica, mas você não vai conseguir ficar naquela posição e o desgaste, o desconforto vai minar totalmente os benefícios daquela posição. E outra, quando você pega um ciclista, por exemplo, iniciante, alguém que pedala há alguns meses, alguns anos, e a pessoa vai para a estrada, se você põe ele numa BMC, uma Giant, que são bikes bem responsivas, você percebe que quando a pessoa começa a ficar cansada e ela está forçando e ela movimenta muito o quadril, a bicicleta foi projetada para ela mudar a trajetória dela sem muito input, ou seja, pequenos movimentos de quadril, a bicicleta já muda a trajetória. Então a pessoa fica pedalando em S na estrada. Uma bike projetada para um ciclista mais iniciante, ela é feita para perdoar esse tipo de movimento. Então, por exemplo, você pega uma
uma bike bem projetada para endurance, uma Specialized da Ale, por exemplo, não a Ale Sprint, a Ale base. Ela é uma bicicleta que, por mais que você sacuda o seu corpo quando você está pedalando, e quando você pedala em pé você está tudo relaxado, ela mantém a trajetória. Então são produtos muito bem elaborados para a proposta deles. Tá? Isso é algo que a gente nunca ouve falar assim muito dessas diferenças. Isso é mesmo de balançar o quadril, mudar a trajetória da bike, é a primeira vez que eu escuto, que eu acho muito interessante. Já que você acaba sendo até mais devagar, né? Já que você não está indo em linha reta, você está indo em pequenas curvas, você acaba perdendo bastante do seu esforço ali, porque você não está conseguindo controlar a bike como ela tinha sido projetada, né? Exatamente. Por exemplo, para um ciclista mais avançado, no pelotão você precisa de agilidade, você precisa entrar na curva, deitar bastante a bike e respostas rápidas. E o ciclista iniciante ele não vai se ver nessa situação, né? Então é até interessante, quando eu tive essa lesão eu precisava de uma bike com a frente mais alta, porque eu não queria muitos espaçadores, porque visualmente não fica legal, prejudica a estética da bike e também tem a parte funcional. Assim como você não pode usar, alguns fabricantes recomendam que você não use nenhum espaçador, porque tem um efeito de cisalhamento que você pode quebrar a espiga de carbono. Né? Também, com uma alavanca, né? Quando você fazer força mais para cima. Quando você não usa nenhum espaçador, o que acontece é que você concentra, o efeito de cisalhamento é assim, você concentra as forças opostas no mesmo ponto. Ah, entendi. Você pode quebrar. Alguns fabricantes recomendam não usar nenhum espaçador. Por isso que muitos quadros vêm com a parte superior da caixa de direção com aquela tampinha cônica, justamente para dar esse espaço. E ao mesmo tempo também, muita espiga exposta, você corre o risco de acontecer isso que você disse, uma alavanca muito grande, e você pode quebrar, especialmente se for espiga de carbono. Os garfos eles não são projetados para isso. E outra, idealmente, quando você precisa usar muitos espaçadores ou uma mesa muito curta, você começa a prejudicar a condução da bicicleta. A mesa, o comprimento da mesa não influencia só o seu ajuste, a sua posição na bike, influencia também a resposta na direção. Quando ela começa a ficar muito mais alta, se ela não foi projetada para aquilo, também vai influenciar. Então, não é ideal você usar um monte de espaçadores. Sim. Mas, infelizmente, o que eu encontrei, eu queria uma bike barata, uma bike de alumínio simples, eu não encontrei essa bike no mercado nacional. Eu não encontrei uma bicicleta que tivesse uma geometria adequada para o que eu estava procurando. E não era nada demais, não era uma frente super alta, era algo adequado, compatível ou comparável com as importadas. E eu percebi isso e eu falei, poxa vida, eu vou ter que usar uma mesa apontando para cima, eu vou ter que usar um monte de espaçador, alguma coisa não está legal aqui. Então fui tentar entender o que era, por que as bikes brasileiras principalmente, também não só as bikes projetadas e fabricadas no Brasil, bikes de estrada, até é importante reforçar que a gente está falando de bike de estrada, né? Também algumas bikes importadas, quadros prontos importados da China, vendido por fabricantes, por marcas brasileiras, tanto em alumínio quanto em carbono. Inclusive, é legal já falar isso, é muito comum, que o título era bikes nacionais, mas tem muitos quadros da China, AliExpress, ou quadros de marcas brasileiras que são comprados de catálogo de fora, que eles têm essas medidas esdrúxulas, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, para a gente entender essas medidas que daqui a pouco você vai mostrar, o que a gente precisa ver aqui na geometria? Que eu acho que isso aqui, para muita, é tipo como está além do grego, né? O que é importante quando a gente chega naqueles quadrinhos que tem a geometria? Isso, eu vou mostrar aqui. Aqui eu trouxe algumas que são mais importantes. O comprimento do tubo superior, que muita gente fala. Aqui a gente tem a distância horizontal entre a parte aqui da caixa de direção até o canote. Muitas pessoas acreditam que essa é a principal medida que você tem que olhar ao comprar uma bike de estrada, ver se ela está muito correta. Você vai estar esticado em cima, no caso dele. Isso. Só que tem um problema. O ângulo do tubo de selim, ele não é fixo. Geralmente é 73 graus, 73,5. Mas você pode ter duas bicicletas com o mesmo comprimento do tubo superior efetivo, só que se o ângulo aqui for muito diferente, a minha Ridley tinha 74 graus. A Ode Cadenza, uma bike que eu testei em 2018, ela tinha 71 graus e meio. É uma diferença muito grande. Então você pode ter duas bikes com o mesmo comprimento de tubo superior, mas o que importa, que eu vou explicar daqui a pouco, que essa parte da frente, o que está do movimento central para frente, muda muito. Mesmo a bicicleta tendo mesmo duas bicicletas tendo o mesmo comprimento. Então, só para continuar aqui, esse ângulo do tubo do selim é algo que eu tenho pensado esses dias. Quanto mais slack, quanto menor o número, quer dizer que ele está
curvado mais para trás. Isso, se eu levanto o relaxado. banco, ele também vai andar mais para trás, efetivamente. Sim, não, se você ergue o banco, se você só ergue o banco e não faz nenhuma compensação, ele vai seguir a linha, que ele vai seguir o ângulo. Geralmente o que acontece é se você mudou a altura do seu selim, né, você precisa também fazer um ajuste de recuo ou avanço do selim para compensar. Que pode ser muitas vezes, por exemplo, se eu tenho um canote com 20 graus de offset, eu tenho 20 milímetros de offset. 20 milímetros, desculpa. Isso. Eu tenho percebido muito que eu tenho que cada vez mais puxar o meu banco mais para frente, até chegar a um ponto que eu preciso trocar para um de zero, porque não tem mais trilho também. Isso é interessante, porque assim, quando eu fiz essa postagem no Instagram mostrando esses dados, muitos bike fitters vieram falar comigo. Foi bem interessante, foi uma das postagens que eu tenho assim, mais comentários, engajamento no Instagram, porque muita gente veio falar, olha, eu sou bike fitter, e eu tenho muito esse problema, porque as bikes são assim, realmente acontece isso. Então não é uma coisa que eu estou tirando da minha cabeça, não é uma cisma minha, uma implicação, é um fato, né? Vamos mostrar a tabelinha de geometria, porque a gente está mostrando aqui o que são, né, as medidas. Mas eu vou dar um exemplo aqui de uma bike nova, essa aqui é a Swift Univox, a bike de carbono endurance / gravel da Swift, bem legal, recém-lançada, super bacana, achei muito legal essa bike. Fiquei com vontade de ter uma. Isso aqui você vai encontrar em praticamente todo fabricante de bike, no site do fabricante, você vai encontrar para cada modelo esse tipo de coisa. Às vezes com mais informação, às vezes com menos informação. Então quando você se deparar com uma tabela de geometria, seja no site da bike, às vezes no catálogo do fabricante na loja, cuidado com o lojista, o vendedor, né? O cara vai falar, que bike que você usa? Eu uso 52. Então qualquer bike 52 serve? Não. Às vezes numa marca, ou dentro da mesma marca, por exemplo, se eu fosse usar uma Super Six, eu tenho uma Super Six, na verdade ela é 58, mas se eu fosse comprar uma Synapse, da Cannondale mesmo, seria uma 56. Muda por causa dessa geometria? Muda porque mudam alguns detalhes. Então vamos lá, o que a gente encontra? Os tamanhos, aqui por exemplo no caso da Univox, 49, 52, 54, 56. Para começar, esses tamanhos de onde que surgem? Boa pergunta. Tradicionalmente, né, no mountain bike é a medida do tubo do selim, do meio do central até o topo do tubo, às vezes até o meio do tubo aqui, geralmente até o topo, né? No ciclismo, às vezes está relacionado com o comprimento do tubo superior, mas depende, porque, Matheus, as bikes mais antigas, assim, no passado, até 20, 25 anos atrás, elas eram quadradas, então elas tinham um tubo superior horizontal, não existia o sloping, né? O sloping é esse caimento que tem aqui. Isso foi o Mike Burrows, que inclusive faleceu recentemente, que ele inventou, ou ele trouxe isso para as Giant, acho que em 2004, mais ou menos. É um conceito que ele poderia oferecer menos medidas na linha e atender mais pessoas, porque você consegue fazer caber mais pessoas dentro de um mesmo tamanho com o sloping. Então, aí com essa história de sloping, tudo já começa a não fazer sentido, onde que você mede tudo. Então, tem fabricante que o número aqui equivale a essa altura. Aqui até a gente vê, né? 49, 49.2, 52, isso, você vê que corresponde 520. Justamente ao tubo do selim. Só que... Daí você chega aqui igual esse, que é 56, já quase um 57 ali, na verdade. Exatamente. 567 milímetros. Tem esses detalhezinhos. Então, gente, vale muito a pena entender e olhar a tabela de geometria, né? Tem o comprimento do tubo superior, que ele é sempre medido na horizontal, tá? Ele não acompanha o quadro, ele é o que seria o horizontal até encontrar no canote. Aí tem, né, o comprimento do tubo da direção, o comprimento do tubo do selim, os ângulos, comprimento do entre-eixos, às vezes o desnível do central, o quanto que o central ele está abaixo da linha formada entre os eixos, né? E o mais importante, se você está procurando, vai comprar uma bike nova, se você quer saber se aquela bike é adequada para o seu tamanho, especialmente se você já tem uma bicicleta, você já tem uma referência, é olhar o stack e o reach, né? Aqui, ó, ele está aqui, ó, stack e reach. Que é o reach? O reach é o comprimento do quadro efetivo. Por que ele é efetivo? Porque ele é o que importa. Ele é a medida do do centro do topo do tubo da caixa de direção até uma linha vertical no centro do movimento central, né? Então ele é o comprimento do tubo superior do movimento central para frente. Eu tenho uma pergunta bem de ignorante que eu sempre quis fazer para alguém. Se mede desde o movimento central porque se entende que aqui seria meio que o ponto zero
da bicicleta, que é onde você está com seus pés pedalando. Porque aqui você consegue mudar. Exatamente, você pode mudar o canote, você pode colocar um canote sem setback, você pode colocar um canote com mais setback, menos recuo, mais recuo, o trilho, né, você pode... Então, porque aqui você tem os 3 pontos de apoio, né, o selinho, os pedais, né, no caso do pé de vela, o guidão, né? Então, assim, essa parte aqui, essa zona, você não consegue ajustar, só mudando a mesa, a altura da mesa, mas aqui é onde você tem que estar bem encaixado. E aqui, como a gente falou, aqui você tem possibilidade de ajuste. Então, o resto, os outros ângulos todos, eles vão existir em função dessas medidas e do ciclista aqui em cima. Eu não me lembro agora, acho que a Cervélo, em 2000 não me lembro o ano, que eles começaram a fazer as bikes com a frente um pouco mais altas. Foram até muito criticados, ficou feio e tudo. Eles tinham justificativa bem plausível para isso. Para compensar, eles fizeram a traseira um pouco maior, porque o peso do ciclista tenderia a ficar um pouco mais para trás, né? Então, tudo muito bem pensado. Então, vamos lá. O comprimento do quadro é isso, da caixa de direção até o central, e o stack, que é a altura, é também do central até o tubo da direção, o mesmo ponto, né? Então, é o comprimento efetivo e a altura efetiva. Uma coisa interessante, isso aqui é o do quadro, é o stack e o reach do quadro. Se você já tem uma bike e você quer replicar aquele fit em outra bicicleta, você pode medir, depois a gente pode pegar a minha bicicleta com a fita métrica, a gente pode mostrar como que você tira o stack e o reach do guidão. E aí você pode simplesmente ir na outra bicicleta, medir e falar, olha, eu preciso exatamente, você não precisa nem fazer outro fit, eu recomendo que faça. Você nem precisa, você pode ver até chegar, né? Tentar replicar exatamente. Especialmente se fossem bikes muito diferentes, né? Você sai às vezes de uma bike endurance para uma bike aero, que já é uma outra pegada, então seria bom refazer o fit, né? Vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma trena aqui no chão. Primeiro passo, vamos descobrir o comprimento do quadro. Então, o que a gente vai fazer? Tem que pegar aqui bem o centro aqui do movimento central. Então, para poder facilitar, por exemplo, eu vou colocar o pé de vela no vertical. Vou tocar aqui, certo? E deixar chegar no chão. Ali eu vou colocar o zero aqui da trena. Tá? Não está sendo muito preciso, mas é só para demonstração. Vamos deixar a bike bem estática. Agora eu vou chegar aqui no centro do tubo da caixa de direção, na parte superior, no quadro mesmo, não é aqui na caixa de direção, é no tubo, né? Eu vou fazer a mesma coisa. Vou firmar aqui, e deixar chegar. Olha lá, a gente tem 400. Esse quadro aqui, se eu me lembro bem, ele tem 398 centímetros de comprimento, então está bem aproximado, né? Já dá para ter uma ideia. É assim que a gente descobre o comprimento efetivo do quadro. A altura efetiva é um pouquinho mais fácil. Basta medir a altura aqui até o solo. Nós temos aqui 85 centímetros e meio, menos a altura do movimento central até o solo. Nós temos aqui um pouquinho menos que 27 centímetros. Então, fazendo a subtração, que eu não vou conseguir fazer agora de cabeça, você vai ter o stack do quadro. Isso foi feito para saber o stack e o reach do quadro. Não importa o comprimento da mesa que você vai usar, você quer que o guidão esteja no mesmo local em relação ao pé de vela para você ter o mesmo fit. Tá? Se o quadro é um pouco mais alto, um pouco mais baixo, você vai usar um pouco mais de espaçador, um pouco menos de espaçador. Se o quadro é um pouco mais comprido ou mais curto, você vai usar uma mesa de comprimento diferente. Mas o guidão, ele tem que estar na mesma posição em relação ao central. Então a gente vai fazer a mesma coisa, só que com o guidão. A gente vai medir a altura do guidão, 93 centímetros e alguns milímetros, né? Subtrai da altura do movimento central. Então anota o valor resultante. E o comprimento, repetindo, a gente faz do centro do movimento central, coloca a trena, e colocamos aqui o prumo bem no centro do tubo, né? Pode ser aqui no meio, não tem problema, é importante que esteja no centro do tubo do guidão. E descemos. Nós temos ali mais ou menos 52 centímetros e meio. Então a gente sabe que na outra bicicleta o meu guidão
teria que estar 52,5 centímetros à frente do movimento central. Um dos principais pontos que a gente vai falar é a razão entre o stack e o reach. Dividir esta medida, as medidas de stack para cada uma e as medidas de alcance, né, do reach. E dividindo esse valor por esse, nós temos o ratio, a razão, tá? E olha que interessante, aqui estão as bikes mais endurance, bikes mais com geometria um pouco mais relaxadas, né? Veja bem, o ratio das bikes mais de competição, eles vão ficar ali entre 1,40 até aqui, ó, 1,46, 1,45, 1,47 nessas 56, né? Quando a gente vai para as bikes endurance, é praticamente sempre acima de 1,50. Você tem que, olha, a Roubaix da Specialized, mesmo no tamanho 52, já é um ratio de 1,55. Quanto maior esse ratio, mais confortável seria, no teoricamente, caso, sim. Quanto menos maior, agressivo seria. Isso. Quanto maior o ratio, mais... de forma bem simples, mais alta é a frente da bike. Entendi. Porque, né, ele vai levar em consideração o comprimento também. Então, se a bike é muito grande, você tem ela mais comprida e mais alta em relação aos tamanhos menores. E aí tem um pulo do gato, que a gente vai ver depois. Lembra do pulo do gato, tá? Vamos falar do pulo do gato depois. Então, Matheus, o que eu fiz foi o seguinte, eu fiz um levantamento, gente, isso aqui deu trabalho, hein? Eu fiz um levantamento que eu peguei várias bikes nacionais, a gente tem aqui, ó... levantamento detalhado, isso a gente aqui tem Absolute, Caloi, Groove, nós temos Ode, Swift, porque agora tem algumas Swifts de alumínio que são projetadas aqui no Brasil, né? A Swift até então era só bikes de carbono projetada por outro escritório, agora algumas de alumínio projetadas no Brasil. As bikes da Sense, as da Soul, que eu não sei exatamente qual a origem delas, e depois tem as importadas, né? Tem a Specialized, Trek, Cannondale e assim vai. E aqui eu fiz o seguinte, aqui a gente tem a razão, né, o ratio, e quanto mais verdinho, mais levantado, e quanto mais vermelho, mais agressiva é a bike. Agora veja que interessante. Vamos pegar uma que se destacou muito aqui, que é a Absolute Allroad, que é uma gravel. Uhum. Ela a frente dela é bem alta, então a gente tem aqui, ó, o tamanho menor, 1.61, depois 1.62, 1.64, 3, 1.64. Então você percebe que a razão, ela vai subindo, à medida que o tamanho do quadro vai subindo, ele tende a ficar um pouco mais ereto. A mesma coisa acontece, vamos pegar uma importada agora, lá embaixo, ó. Vamos pegar essa aqui, uma Specialized Diverge, por exemplo. O ideal seria que esse ratio continuasse parecido ao longo de todos os tamanhos? Não, calma que é o pulo do gato, o pulo do gato. Olha só, a Diverge S5, né, de alumínio, ela também está ao redor do 1.5, né, 1.49, 1.5, aqui os tamanhos estão aumentando, né, até o tamanho 58 é 1.54. Vamos ver a Tarmac, por exemplo, que é uma bike muito conhecida, né, uma bike feita para competição, ela vem do 1.33, 1.35 até 1.43. A Super Six está aqui. Ela é bem interessante que ela é bem ampla, né, a faixa dela. Você tem os tamanhos maiores, são bem mais relaxados. Não é que é relaxado, porque fica parecendo que é o tamanho maior no endurance. Sim, não é isso. É que pelas próprias proporções de um ciclista mais alto em relação a um ciclista menor, isso é necessário. E você tem a Super Six, veja bem, as medidas estão aqui. Vai de 44 até 60, né? Então Isso. Agora, olha a CAAD, que é a bike de alumínio de entrada, também voltada para performance, são as mesmas medidas. Aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa interessante. O fabricante, ele pega a bike de alumínio e, se é a mesma proposta, ele replica a geometria do quadro de carbono. A gente viu isso antigamente, a Specialized da Lesa antiga, ela replicava a geometria da Tarmac, a Cannondale CAD, tanto a CAD 10, a CAD, as que vieram depois, ou essa aqui que é a Optimum, que nem é a 12, a 13, né? Elas replicam a geometria da Super Six, né? E aí quando a gente vai, por exemplo, vamos lá na Ode. O ciclista, no caso, ele teria a mesma geometria numa bike mais barata. Mais barata. Isso, que é bem legal, porque a geometria é muito importante. A geometria determina como a bicicleta vai funcionar na prática, né? A dinâmica da pilotagem dela, é muito importante a geometria. Você pega a Ode, por exemplo, a Cadenza 700, que é uma bike de carbono. Gente,
bikes de carbono não são fabricadas no Brasil, os quadros não são fabricados no Brasil, não são projetados no Brasil, eu desconheço. Talvez você pode encomendar, você pode ligar para o fabricante lá na China e falar, olha, eu quero as medidas tal. Ou lá em Portugal, inclusive, né? A gente tem fabricante de carbono em Portugal. Eu quero as medidas tal, beleza. Mas normalmente o fornecedor ele te dá um catálogo e você escolhe e fala, eu quero esse aqui, põe a minha marca nisso. Então, que o pessoal chama de open mode, né, para quem quiser começar. Também, pode ser. Ou não necessariamente é um open mode, mas é um projeto pronto já. Veja, por exemplo, a Ode Cadenza, que é bem legal, tem uma geometria bacana. Veja bem, faz bastante sentido. Ela tem medidas interessantes, né? Bem legal. Aí você vai para de alumínio, a Veloce, que é uma bicicleta básica de entrada, uma bicicleta simples, né? E você pensa, qual que é o público-alvo para essa bike de entrada? E aí você vê que ela tem uma geometria bem mais agressiva. Poxa vida, será que eles não poderiam simplesmente ter replicado a mesma geometria da Cadenza? Né? Mantido assim, uma coerência entre a própria linha? Às vezes até a pessoa tem uma Ode Veloce e ela fala, quero trocar por uma bike de carbono da mesma marca. E não dá, o mesmo tamanho não bate. Só para deixar claro, então, a gente falou que os de carbono não são fabricados no Brasil, o pessoal acaba importando já de um catálogo, né? Os de alumínio são daí? Muitos são. A Ode, por exemplo, fabrica seus quadros aqui no Brasil. Inclusive, eu deixei aqui a manufatura, porque alguns eu não tinha certeza. Eu só coloquei aqui o que eu tenho certeza. Então, eu sei, por exemplo, que as bikes da Sense são fabricadas em Manaus, as bikes da Ode são fabricadas em Manaus, de alumínio. As bikes da Groove, elas são importadas, os quadros, né, eles vêm de fora. Caloi é nacional, né? As bikes da Absolute são importadas. Então eu até fazer essa correção em relação ao título, né, do slide, porque eu queria chamar a atenção para as marcas nacionais, não para as fabricadas no Brasil. Tá? Então, voltando ali para o da Ode, né, que realmente estava vendo aqui, tem uns números assim bem diferentes até de outras bikes mais agressivas, né, e bem diferentes também com as de carbono. Né? Isso, a gente vai começar a enxergar o seguinte, vamos pular aqui para o nosso próximo gráfico. Aqui é o seguinte, nós temos todas essas bikes que eu listei. Aqui nós temos o Stack e o Ridge. Percebe que formam umas linhas? Isso aqui é cada modelo, né? Os seus diferentes tamanhos. Então vamos pegar aqui essa aqui, ó. Tá bom? Passando o mouse, o que nós temos? É a Card da Cannondale. Então nós temos o Stack, lembrando que o Stack é a altura do quadro. Nós temos aqui a 44, que é um Stack de 505. O próximo tamanho 48, o Stack é 520. O próximo tamanho, 535. O próximo, 555, e assim vai. Então, a cada tamanho, ele fica mais alto. Vamos ver qual bike é essa aqui. Ó. Essa é a Synapse, da Cannondale também, que é uma bike Endurance. Então, ela até está numa faixa mais alta, porque o quadro ele é mais alto. Então, vamos ver uma bike mais agressiva. Essa aqui, ó. Qual que será essa? Que está um pouco mais embaixo. É a Swift Race Vox, né? Uma bike também de competição, uma bike bem agressiva, Swift. Vê que ela está bem mais embaixo aqui, né? Ó. E a cada tamanho vai crescendo. O mesmo serve para o comprimento do quadro. A cada tamanho, o quadro vai ficando mais comprido. E aí você começa a ver umas tendências estranhas. Olha aqui. Nossa, tem aqui. O que acontece? O tamanho do quadro aumenta, diminui, só que diminui, o quadro fica mais curto. E que bike que é essa? É a Groove Overdrive 50, que o tamanho 49 tem um reach de 423, 423 também, no tamanho 52, 422 no tamanho 54. Então você aumentou o tamanho do quadro e você ficou com uma bike menor. E menor ainda, no tamanho 56 é 419. Então, tá muito... Além de serem super compridas, todos os tamanhos... Sim. Olha bem, veja bem como que todos os tamanhos, desde o menor, já é uma bike muito comprida, né? Então, tem umas outras coisas aqui também que são... Tem, o que nós temos aqui? A Soul também, que é um outro caso, assim, bizarro, que você tem uma progressão aqui nos primeiros tamanhos. Aí, de repente, do 52 para o 54, a bicicleta encurta 1 milímetro. E aí, quando você pula para 56, ela cresce um monte, né? Então, gente, isso aqui é fruto de bicicleta que foi projetada olhando o comprimento de tubo superior e não foi olhado o resultado final, como que esses números eles se interrelacionam, tá? Provavelmente, é o que me faz entender. E quem depois tem que quebrar a cabeça com isso aqui é o bike fitter, porque a pessoa... Bom, o bike fitter quebra a cabeça, o ciclista quebra a coluna. Fica com uma bike... eu preciso de um tamanho maior, mas o tamanho maior é menor do que eu... Sabe? É uma pena, assim, é de se lamentar, porque, gente, geometria não custa nada.
quando o engenheiro senta com a prancheta na mão, ele vai escolher se vai ser 5 ou 10 milímetros, não custa nada. Né? Se vai ser um tubo de alumínio trefilado, se vai ser um tubo de alumínio simples, isso tem um custo. Né? Se vai ter uma furação a mais ou menos, isso tem um custo. Mas a medida, eu entendo que é gratuita. Refazer um quadro, então vamos projetar outro quadro? Beleza, tem um custo. Mas quando ele vai inicialmente projetar, é só ele tomar a decisão correta. Nessa questão da projeção do quadro, o que seria o ideal? Eu imagino que o ideal seria, talvez, as empresas fazerem uma pesquisa com ciclistas, verem o que funciona melhor, o que é mais... Conversar, pelo menos, com os bike fitters que trabalham com que é o isso, que... né? É difícil também falar, a gente tem que tomar 2 cuidados, Matheus. Primeiro, o que é marketing, o que é realidade. E segundo, o que é projetado como para atender facilmente o mercado. Que, obviamente, essas bikes importadas, elas são assim para que qualquer ciclista encontre uma bike do seu tamanho. A menos que vocês tenham a coluna muito travada e que é uma bicicleta super agressiva, aí não é o caso. Mas assim, você vai encontrar uma bicicleta adequada para você aqui. Né? Então isso é importante do ponto de vista do mercado. Outra é o lado do marketing. A Specialized, a Cannondale, todos esses fabricantes grandes, eles dizem, nós olhamos nossos dados de bike fit, né? Eu não sei, eu acredito que sim, sabe? Eu acredito que sim, porque eles têm esses dados. Alguns fabricantes nacionais, por exemplo, a Sense, tem rede de loja, que também tem bike fit em suas lojas, eles devem ter acesso a esses dados, eles poderiam fazer um levantamento e falar, vamos ver a medida, vamos ver qualquer no grupo a de média. foco, pesquisa, quando você olha, por exemplo, site de bike usada, você começa a perceber algumas coisas. A região sudeste, você tem muita oferta de bike 52, 54, 50. Quando você vai ver do sul, você tem bikes maiores. Então, assim, você começa a ver que existem, né, tendências. Poxa, o mercado asiático, os fabricantes asiáticos, às vezes, eles estão projetando bike para eles, que é um outro... Difícil achar tamanhos grandes para exatamente. Para quem já foi caçar. Para quem foi no AliExpress, você não acha bike grande. 56 já muitas vezes é o maior que você acha. Né? Então, assim, acho que é um pouco de falta de cuidado. E uma coisa interessante para falar, uma bike que eu andei que eu gostei muito era a Swift Prologue. A Swift Prologue, ela é a Sense Prologue, que é uma bike que saiu de linha da Sense. É um quadro de carbono. Originalmente era a Swift, eu não me lembro qual era o nome dela na Europa. Era um quadro da Swift que foi remarcado para o Brasil. Era uma bicicleta com dimensões mais endurance, com um ratio mais alto, mas uma pilotagem agressiva, semelhante a uma Super Six, por exemplo. Não tanto, mas assim, um pouco próximo. Bem diferente de uma bike endurance tradicional. Então era uma bicicleta de pilotagem agressiva, mas com posicionamento mais relaxado. A nova Synapse da Cannondale, ela é isso, ela é uma bicicleta com uma pilotagem bacana, não é uma bicicleta para o ciclista iniciante, mas ela tem uma posição mais relax. Então é bem legal esse tipo de proposta, tá? Só para salientar essa diferença. Uma coisa talvez as pessoas que estão entrando agora não sabem, mas quando se fala endurance, quer dizer que é uma bicicleta que geralmente quer ser mais confortável a longos períodos de tempo. Até a própria palavra no inglês quer dizer aguentar, né? Endure é aguentar, é uma bicicleta de resistência para você conseguir passar. Isso. Geralmente, dentro da linha de estrada, os fabricantes oferecem as bikes de competição, as bikes mais race, mais agressivas, mais ágeis, e as bikes endurance, que são essas um pouco mais relaxadas, que muitas vezes vêm com outras soluções para dar mais conforto. Né? Então aqui, por exemplo, a gente pega aqui as Trek, Cannondale, nós temos aqui a Swift também, um pouco, mas principalmente essas importadas, as Specialized. A gente vê que a cada tamanho dentro de um mesmo modelo, o ratio ele cresce, ele tende a crescer. Tá vendo? Veja bem como que a Trek faz isso muito bem, né? A Cannondale também faz isso muito bem. E quando a gente vem aqui na Sense, as Sense projetadas no Brasil, a Soul, as Groove, né? As Caloi, é uma bagunça. Você tem o tamanho da bicicleta aumenta, é aquela mesma história, reflete aquilo que a gente mostrou antes. O tamanho da bicicleta aumenta, mas essa relação fica toda bagunçada. Tem vezes que diminui aqui, né? Fica... aqui, vamos ver, que bike que é essa, né? Vamos ver aqui, que essa aqui é um caso bizarro, é a Soul 3R4. Quanto maior o tamanho, mais agressivo ela fica, ou seja, não é nem uma questão de agressividade, é uma questão de adequação a morfologia do ciclista. Quanto maior você é, mais você vai ter que acabar... Exatamente, mais você precisa do guidão na tua mão e menos você tem um guidão na sua mão. Né?
Então é isso, gente. Lembrando que isso aqui vai estar disponível, né? Então depois quem quiser acessar isso aqui e examinar isso com bastante cuidado. Também faz uma... Aqui é a Specialized Crux, e aqui já pula para a Diverge. A Specialized Crux é interessante porque é uma bike gravel que tem a geometria de uma bike de competição de estrada, né? Não é um caso meio à parte, assim. Olha que interessante a Absolute All-Road, né? Que ela é uma bike bem relaxada e a cada tamanho aqui a gente tem uma progressão bem cuidadosa entre os tamanhos, assim, chega quase que um overlapping, né, entre os tamanhos. E aqui, bom, eu acho que no próximo aqui a gente vai ter eu acho que você compara, né? Mas é interessante que muitas bicicletas aqui que supostamente são de entrada, você olhando esse gráfico, que eu acho muito bom todo mundo entrar no link e ver, você se surpreende com essas propostas do que você acharia que uma super bicicleta de corrida comparada com uma bicicleta de entrada. É uma coisa assim que eu acho que até seria muito bacana quem estiver assistindo esse vídeo deixar nos comentários, né? Pra gente ter as opiniões também. Não necessariamente a bike de entrada, a bike simples, ela tem que ser uma bike menos capaz em termos de, por exemplo, eu quero competir prova de circuito, super performance, mas eu não tenho grana, eu quero um equipamento mais básico. É legal que você tenha diferentes propostas em todos os níveis de equipamento, tanto que é o que a Kenodale faz com a Optimum, né, com as CAD, que são bikes de competição, com geometria de competição, oferecidas numa faixa de preço menor, né? Então, não necessariamente as bikes nacionais elas estão abrindo mão de uma coisa ou de outra. O problema é que eu acho que elas não têm uma proposta, elas são Você não consegue encontrar, por exemplo, uma... Isso, você não consegue encontrar uma diversidade ou você não consegue encontrar a proposta. Para que essa bike foi feita? Muitas vezes a bike ela é ofertada, ela é vendida como uma bicicleta feita para um público mais geral, não vou nem falar iniciante, um público mais geral, e você vê que a geometria não se adequa àquilo. O release chegou ontem desse novo quadro Absolute Wild, né, que é uma bike super simples, é um quadro de alumínio bem basicão, bem simplão. Acho que eles mandaram bem fazer uma bicicleta, um quadro para quem tem uma bike mais antiga, que é o que eles propõem, né, atualizar o modelo. E as medidas, embora eu tenha algumas críticas, ela tende a isso, sabe? É uma coisa que você não encontra, se você quer comprar uma bike barata, você não encontra isso em outros modelos, e neles você encontra um dimensionamento, um fit legal, bacana. Então, tem que dar um mérito para isso aí. Vamos ver aqui uma outra tabelinha de geometria, que é uma bike que a gente criticou agora há pouco, que é a Groove, né, a Groove Overdrive. Inclusive está errado, né? Porque você vê aqui que o reach tá igual entre todos os tamanhos. Então, para poder conferir isso aqui, eu desconsiderei essas medidas, eu joguei todas essas medidas no BikeDeal, que é um site que você consegue calcular o stack e o reach, né? Aqui são as minhas duas bikes que eu já tenho, a minha Super Six, a minha Absolute Gravel, e aqui eu joguei as medidas da Wild para poder chegar nos dados de stack, reach, tudo. Então, aqui a gente tem um caso que é aquilo que eu mostrei. Você tem o tubo de selim. Você vê que a pessoa projetou, né, cuidadosamente o tubo de selim, que é uma coisa que não importa tanto, mas tudo bem, um capricho, né? 49, 52, 54, 56, corresponde aos tamanhos do quadro. Beleza. Tubo superior horizontal. Sobe 5 milímetros a cada tamanho, sendo que nos dois últimos tamanhos é igual. Não sei se está errado isso, né? Talvez, não sei, mas... Então você acaba tendo aquela relação de stack reach meio atrapalhada, né? É um quadro que, na minha opinião, eu não sei como que ele funciona, eu não sei o peso, eu não sei a rigidez, eu não sei a qualidade, resistência, durabilidade, dinâmica dele, não sei nem se o projeto plástico dele como é. Sim. Mas em termos de geometria, tem algumas coisas que eu gosto, por exemplo, o ângulo do tubo de selim um pouco mais ereto, que eu acho que é uma tendência muito interessante, muito importante. Mas em termos de dimensionamento pro ciclista, para como o ciclista se encaixa, ou as diferentes ciclistas, como que todo mundo vai se encaixar nessa bike, mal projetado, mal pensado. Uma coisa importante para falar, que é o grande ponto quando eu fiz essa postagem no Instagram, foi assim, por que é assim? Né? Por quê? Qual que é o motivo? Algumas pessoas comentaram e sugeriram que as fabricantes compram os projetos prontos. Então, não o quadro pronto, mas o projeto. Outros sugeriram que, enfim, que são usadas outras medidas, que também pode ser o caso. Mas eu tive a oportunidade, eu não vou falar quem, não vou nomear, mas eu tive a oportunidade de conversar com a pessoa responsável por escolher as medidas. Né? Eu perguntei para ele, eu falei, quem é na sua empresa, quem é que escolhe? De uma marca nacional. De uma marca brasileira, isso. Quem é que escolhe? Ele falou, sou eu. Então eu apresentei todo esse argumento.
Eu falei, cara, por que você chega nessas medidas? Por que a sua bicicleta, ela é uma bicicleta, mesmo a gravel, a sua gravel, por que ela é mais agressiva do que uma tarmac? Por que a sua gravel é mais agressiva do que uma Giant, uma BMC, que são bikes reconhecidas por ter essa relação? E o argumento que me foi dado é que é uma gravel, mas também é uma bike que busca performance. Então você simplesmente taca lá uma bike uma geometria super avançada. Não faz sentido. Tanto que há mais de 10 anos atrás, a Cervelo entendeu, olhando os seus ciclistas, inclusive os seus ciclistas profissionais, ela entendeu que não precisava necessariamente você ter um guidão lá embaixo para você ter melhor performance. Você você acaba às vezes tirando o ciclista da posição ideal para potência, para conforto ao longo de uma prova. Não é conforto, gente, de tornar a vida fácil, não é isso. É para te deixar em condições de ter boa performance depois de quilômetros e quilômetros, né? 6, 7 horas pedalando não todos necessariamente os o dias. guidão super lá embaixo é mais aerodinâmico. Às vezes você está numa posição com o braço aqui bem flexionado, é bem mais aerodinâmico do que você está com o braço esticado, né? O tronco está na mesma posição, aqui você está mais aero do que aqui, tá? Então tudo isso é levado em consideração. Então esse argumento de que a frente baixa, a bike dá mais performance, é falacioso, sabe? Para mim é uma incompreensão assim, do que tem que ser a geometria pensando novamente, gente, tudo que a gente está falando é pensando na relação entre a bike e o ciclista. Dimensionamento, fit. Não entre a bike e o ambiente. A gente não está falando, não entramos nisso, isso vai ficar para um outro dia. Pilotagem, como que a bike responde, essas coisas. Tá? Eu acho que idealmente, vendo isso, o que eu acho tanto você, quanto eu, quanto boa parte dos ciclistas brasileiros, o que nós gostaríamos de ter é o quê? Uma variedade de ofertas nesse nível de bikes nacionais. E talvez uma clareza maior também no marketing das empresas. Exatamente. Eu acho que o público merece ter um produto, muitas vezes, quando você pega, por exemplo, as bikes da Sense, são bikes extremamente caprichadas. Eu admiro muito o trabalho deles, assim, é uma bicicleta bem projetada quando você vai olhar o formato dos tubos, né? As bikes da Sense, que elas são soldadas aqui no Brasil, né? Os tubos, eles são encomendados, eles são projetados e encomendados de acordo com cada modelo, né? A pintura, os componentes, né? Todo o trabalho que eles fazem é tão bacana, mas aí você vê que peca um pouquinho na geometria. Aí você vai também nas Ode, de alumínio, né? Que são também bikes assim, bem honestas com o preço delas. E, poxa, poderia, né, ser um pouco mais acertado nesse detalhe. Então o ciclista, ele está pagando por algo, ele tem alguns benefícios, tem alguns pontos interessantes, mas nesse aspecto tão importante, e repito, um aspecto gratuito para quem está projetando, se perde, né? E aí, talvez possa ser besteira isso tudo que a gente está falando, mas quando os bike fitters vêm e falam para mim, olha, quando chega aqui a pessoa da marca X, com a marca X de bicicleta, a gente já sabe que vai dar dor de cabeça, que não vai ter mesa. Poxa, a pessoa chega com uma bike de estrada para colocar uma mesa de 60 milímetros, sabe, alguma coisa está muito errada. Isso quando as pessoas fazem bike fit, que muitas vezes, ainda mais nas linhas de entrada, a pessoa está começando, a pessoa só vai fazer o bike fit depois de um bom tempo, que começou a sentir bastante desconforto. Que pode até ser, mas é desconfortável andar de road, andar na estrada. A pessoa ouviu falar que tem que encher com 120, colocar o guidão lá embaixo, aí a pessoa acaba não gostando da bike, mas tá fazendo também, desculpa, tudo errado. Não, é muito interessante. Gabriel, muito obrigado. Falamos bastante, né? Acho que quem assistir isso aí tiver opiniões, experiências. Comentem aqui embaixo, sigam o seu Instagram, qual que é, Gabriel? Acho que é @vargas.gabriel, alguma coisa assim. Sim, o Gabriel tem sempre muitas pérolas, você pode encontrar o Gabriel também em vários lugares falando sobre bike, ciclismo, treinos. Isso, eu escrevo muitas matérias sobre treinamento, também temas técnicos, análise de equipamento de bike, pro Bike Magazine e para a revista Bike Action também. Muito legal. Muito obrigado, e você que está assistindo, comenta aqui embaixo. Eu vou pedir depois para o Gabriel também fazer uma visita lá na seção dos comentários, poder tirar qualquer dúvida que você, especulador, possa ter. E não esquece de dar subscribe e like aqui. E põe aquele avisinho também para receber a notificação de cada novos vídeos que saírem.